TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Peço licença ao assinante para apresentar o programa Observatório hoje em uma configuração diferente daquela que costumeiramente apresentamos aos domingos e em seus horários alternativos. É que no último dia 29 nos deixou o professor doutor Roberto Martins Rodrigues. Seu falecimento deixa mais pobre o mundo jurídico, a intelectualidade, o mundo acadêmico, o mundo jornalístico e a sociedade em geral, mercê do grande cidadão e do intelectual que foi o professor Roberto Martins Rodrigues. Desde a década de 80, mais precisamente desde 1982, eu tive o privilégio de contar sempre com a valiosa e inestimável colaboração do professor Roberto Martins Rodrigues nos debates que fizemos durante todo esse tempo, discutindo sempre os interesses da sociedade cearense e brasileira. O Roberto foi um dos mais assíduos e mais enriquecedores colaboradores dessas discussões. Por isso, o programa de hoje, em homenagem à sua memória, apresenta uma retrospectiva com vários e vários momentos de suas participações nos muitos programas observatórios aqui na TV Fortaleza. Por favor, ouçamos, em memória, o professor Roberto Martins Rodrigues. Professor Roberto, abordar esses temas mais, digamos, áridos do atual governo, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque a gente sabe que hoje há uma sensibilidade muito aflorada por parte dos que compreendem, apoiam e defendem essas medidas do governo. E eu tenho sempre um cuidado em colocar isso de uma forma que não pareça que se está aqui simplesmente querendo criticar por criticar. Você teve uma vida inteira dedicada ao ensino superior dentro de uma universidade pública, no caso a Universidade Federal do Ceará. Eu queria saber a sua percepção, o que é que isso implica nesse instante, os anúncios desses cortes, essas reduções, no momento em que a gente sabe que, por exemplo, os grandes projetos de pesquisas científicas na universidade já haviam sucateado, já haviam parados e agora vem mais esse corte. Eu acho que o governo faz muito bem em cortar. Para que a universidade? Num governo que não dá a menor pelota para essas atividades que podem trazer discussões que não interessam a ele. Então eu acho que o corte está dentro da ideologia, se é que é a ideologia, do atual governo. Eu espero apenas que haja um corte também no mandato dele, acima de 30%. Boa. A ironia foi boa. Contraditoriamente, professor Roberto, o que foi mais combatido e que é mais anunciado por esse governo é que se quer um país, que se quer uma sociedade com escola sem partido. E o que é isso? Quer partidarização maior que essa, ao impor, pelo menos a anunciar as intenções dos atos que estão sendo anunciados? Nós temos até partidos domésticos que atuam em cada casa, em cada família. Não há lei que termine com isso, porque a diversidade, a heterogeneidade de pensamento, de posição filosófica é normal. Nós temos que culpar Deus, que fez as várias naturezas humanas, que não geram unanimidade. Aliás, eu acho que houve um escritor aí que disse que toda unanimidade é burra. Eu não estou entre os burros, porque eu nunca sou unânime. Nelson Rodrigues, né? As políticas públicas no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, precedem de um conhecimento, de um diagnóstico, sem ter um conhecimento das necessidades da sua população, da sua sociedade, fica difícil se definir políticas que sejam públicas. O IBGE, quando criado, assumiu para si essa tarefa e vem fazendo muito bem até aqui. O censo, que se faz a cada 10 anos, é talvez a mais completa fotografia, se podemos chamar assim, do que somos
como somos, como vivemos, o que pensamos, o que queremos, o que consumimos, enfim, porque é para isso que faz o censo. Dentro dessa programação de austeridade, de corte para adequação nova fiscal e financeira do país, também se cortou agora os mesmos 30% das universidades no orçamento do IBGE para fazer a pesquisa. E a consequência disso foi a redução em pelo menos 25 dos pouco mais de 100 questionários que seriam perguntados à população. Embora exista quem diga que isso não vai comprometer esse diagnóstico, mas o fato é que se você deixa de perguntar algo a mais, você deixa de saber. Portanto, saber que influência isso vai ter ou não é uma coisa que a gente vai poder ver depois. Eu queria, Roberto Martins, começar com você. Qual é para você, que percepção você tem sobre isto, numa sociedade que, com toda a heterogeneidade que você bem lembrou, é preciso que se faça realmente um questionário mais amplo possível para que se possa acessar efetivamente a essência daquilo que somos? Mas, em primeiro lugar, eu acho adequada não se fazer nada, não permitir que o IBGE estude as classes dominantes, porque a gente já sabe o que são, o que pensam. Então não há necessidade de gastar esforço, nem trabalho, nem a ciência no IBGE. Agora, o IBGE é indispensável para você conhecer não só o pensamento, mas a maneira de vida, de viver, as vocações, o que predomina, sobretudo nas classes menos favorecidas, para que os governos adotem as políticas indispensáveis para mudar uma situação que deve ser mudada. Então, mexer no IBGE, a gente já sabe por quê e para quê. Então, eu sou totalmente contra. Deve aperfeiçoar os métodos, a metodologia, isso é outra coisa. Mas o IBGE é indispensável para a gente conhecer o povo brasileiro e o que pensa, o que quer, as vocações de cada brasileiro, o que precisa ser mudado, se é que precisa. Isso só se faz através da estatística. Professor Roberto, você aqui, daqui da mesa, é o menos belicoso de todos. Em primeiro lugar, meu passaporte está vencido há muito tempo. Então, esses assuntos internacionais, na verdade, escondem uma luta velha que não vai acabar nunca. Rússia e China versus Estados Unidos. E é bom que o Brasil tome cuidado para não assumir nenhum dos lados. Porque nós não temos potencial, nem de gente, nem de economia, para enfrentar uma luta dessa. Temos que resolver os nossos problemas. E, embora haja uma vinculação com a Venezuela por força da questão do petróleo, mas nós temos que assumir uma posição de neutralidade inteligente. Essa é a minha opinião. Eu trouxe esse tema aqui para a discussão, professor Roberto, professor Rui, Clésio e assinantes, porque é um assunto muito sério. Ele é muito sério porque você está trabalhando com conceitos e com uma história para alunos, quer dizer, iniciantes da sua formação, e você tem, digamos, quem deveria liderar esse processo na educação, que é o ministro da Educação, com essas interpretações, com essa negação. Roberto Martins Rodrigues teve não só o seu pai caçado, preso também na época, certamente é uma personalidade, quer dizer, que viveu essa história dentro de casa. Qual é, Roberto, na sua percepção, qual a perspectiva que temos para a nossa educação, para a nossa sociedade brasileira, quando temos à frente dos destinos da educação, que talvez seja o gargalo na formação de uma sociedade pretensamente moderna ainda hoje, com esse tipo de postura, com essa interpretação? Na minha visão primária, e eu não passo de um primário, apesar de ter me formado em Direito, mas é claro que houve ditadura, porque é a eliminação do parlamento. Começa daí, né? Você eliminou-se a vontade popular. O povo não era mais chamado a manifestar o que queria e o que não queria.
Apenas quem assumiu a supremacia do poder não gostava de ser chamado ditador. Por isso manteve o título de presidente. Mas, na verdade, houve ditadura, assim. Não é pelo fato da minha família ter existido pessoas que sofreram, como minha irmã mais nova, foi obrigada a ir embora do Brasil com o marido e tal. Mas eu conheço vários episódios que demonstravam a existência da ditadura. Mas eu acho que o que fundamenta a ditadura é a não escolha pelo povo dos mandatários. A eliminação do Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, a não eleição dos chefes dos poderes executivos, isso demonstra que houve ditadura. Você pode até dizer que em alguns casos a ditadura foi generosa, tudo bem, entre aspas, mas que houve ditadura, houve. Eu queria colocar agora para a mesa discutir o seguinte aspecto. O presidente da República, até a semana que passou, reverberava de que não faria política velha, se negando, inclusive, a conversar com o parlamento, a dialogar com os deputados, com os presidentes de partidos, sob a alegação de que isso era fazer a política velha e ele não ia se submeter a isto. Imprensa, seus auxiliares, enfim, até inclusive os militares, que são hoje em maioria, como seus ministros, disseram a ele: não, presidente, o senhor tem que dialogar, o senhor tem que conversar, porque a reforma da Previdência, a reforma da tributária, a reforma da segurança, quer dizer, do combate à corrupção, precisam ser discutidas, debatidas, e o senhor é o interlocutor. Coisa óbvia, né? Não precisava se dizer isso a um presidente da República, né? Que ele é o interlocutor principal, mais qualificado. Roberto, o presidente parece ter tido aí um lapso de bom senso e abriu o diálogo com os partidos e começou por aquilo que representa de mais velho no Congresso Nacional, chama-se Centrão, né? Esse Centrão ficou conhecido como o mais atrasado, o extrato mais atrasado, que é um aglomerado de partidos conservadores. Então, ele começou por esse. Para quem não ia fazer política velha, mas também ainda não fez nenhuma política nova, porque sequer disse o que é, qual é a sua percepção sobre a abertura desse diálogo? A mim pareceu bom senso, pareceu um bom começo, uma outra retomada. Eu não acho que foi bom senso nem mau senso, porque ele passou 8 mandatos, né, como deputado, Isso. e nunca fez nada. Então ele não sabia até agora o que é o parlamento, o que ele representa. E viu que se ele não começar a conversar com os colegas do parlamento, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque mesmo conversando, eu acho que essa reforma não vai passar. Porque a grande maioria da população não está interessada nisso. Pelo que eu converso aí na periferia, em toda parte, esse negócio de previdência é mero pretexto para outras coisas. Você não acha que a população que você identifica como não está nem aí, não é por desconhecer a imprescindibilidade de uma previdência estável no Brasil? Porque nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e ao envelhecer, tanto mais será necessário a previdência para garantir... Mas ele esquece que quem contribui também para a Previdência. O governo não dá tudo da Previdência, uma parte somos nós, né? Que contribuímos com o nosso dinheiro, e não é pouco. Sim. Não é pouco. Então isso tudo é babaquice, eu acho. O Geraldo Denox, enfim, e sucessivamente na Bahia, Codevasf. O problema não é este. O problema é quem eles indicam, tá? Qual é a identificação, a formação daquele cidadão com a função. Isso não é velha política, isso é da política republicana. Poderia fazer uma boa política dizendo assim: bem, o seu partido vai indicar, mas indique com tais condições. Isso, os pré-requisitos. Alguém que tenha uma experiência nessa área. É porque no Brasil a palavra velho quer dizer coisa que não presta. Pois é. Essa que é a realidade.
A gente nunca Aí exercitou o velha velho, né? política, desde que eu me entendo que se faz política dessa maneira. Velha, nova, noviça, tudo igual. E a variação de partido é só nomenclatura, porque todos são iguais. A reforma, pelas palavras do ministro Paulo Guedes, prevê uma economia em torno de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos, né? O que, segundo ele, seria suficiente para tornar a Previdência, então, a partir daí, consolidada para garantir as aposentadorias dos nossos filhos, dos nossos netos, são palavras que ele sempre usa, né, para garantir. Um outro aspecto que ele coloca é de combate aos privilégios das maiores aposentadorias. E ele disse isso na comissão. Isso aqui, nessa comissão, em média, a aposentadoria gira em torno de R$ 29 mil. Ele disse isto. E claro que ele tem os números para fazer, né? Mas em outros setores a aposentadoria é muito maior. Ele falou em média, né? É justo isto? Enquanto o pagamento do benefício de contribuição é continuada, de apenas, ele está baixando para R$ 400, era um salário mínimo para R$ 400, que já está admitindo voltar, que é os rurais e tudo. Então, essa é a disputa. Roberto Martins Rodrigues, para você que diz que o povo não está nem aí para a Previdência Pública, Para a Previdência, são pontos, não, questões. O povo não é que ele não esteja nem aí para a Previdência, não está nem aí para isso que Essa erradamente proposta, né? se chama de governo. Ah, sim. É outra coisa. Ah, ok. E eu estou à vontade porque eu já sou aposentado somando as duas aposentadorias que eu tenho, de Professor da Universidade Federal da do Ceará. Universidade, de procurador da Fazenda. fazenda, não chega a 20 mil. Então esse negócio aí, alguém está me roubando. Alguém está me roubando. Que duas você não soma, né? Eu estou com duas, não chega a 20 mil. O problema é que eu não sou a favor do impeachment de ninguém. Mas, na verdade, segundo as religiões vigentes, o ser humano é uma projeção da divindade. Ora, eu tive um grande amigo juiz, que ele, trazendo o que ele disse para a realidade atual e antiga do Brasil, ele costumava dizer que o juiz achava que era Deus e o desembargador tinha certeza. Então é isso que acontece hoje. Há muita gente pensando que é Deus. Tanto do lado do governo como do lado do Congresso Nacional. Para recordar a velha frase, Dr. Rui pode ensinar a gente sobre isso, como ensina outras coisas. L'État c'est moi, o Estado sou eu. E essa brincadeira vem rolando, e o povo é um grande prejudicado nessa babaquice de reforma disso, reforma daquilo, quando não se reforma o pensamento político, quando não se reforma o Estado a favor da população, né? O pobre tem alguns direitos, mas a maioria das vezes sofre. E o rico não quer que o pobre melhore, nem financeira, nem econômica, nem socialmente, nem politicamente. Quando nisso aí está a burrice do rico, da maioria dos ricos. Porque se o pobre melhorar, o mercado de consumo se expande e o lucro do rico também. Quando se fala de pobreza e desigualdade, não se está falando de filantropia, está se falando de economia. Não, estou falando inserir de... 52 milhões de eu pessoas não entendo de marginalizadas. economia, porque se eu entendesse, eu hoje era um homem rico. Professor Roberto Martins Rodrigues, há um aspecto que me chama a atenção. Se não, vejamos. O atual governador, Camilo Santana, no governo, no seu primeiro governo, ele contratou, se não me falha a memória, 10 mil novos policiais militares e que já estão todos eles em atividade. Ele dobrou o número de agentes prisionais através dos concursos públicos que realizou. Equipamentos os mais vários. E o crime só cresceu, o que evidencia o que o Firmo de Castro e o Djalma anotaram muito bem, que foi a falha, a deficiência, muito provavelmente na gestão, ou por omissão, de não enfrentar o problema, ou pelo fato de não ter sido bem gerido.
porque as ações e os investimentos existiram, né? Mas há um aspecto que me chama a atenção, que é com relação à responsabilidade do governo federal. Veja, os estados, os 27 unidades da federação, sequer têm o direito de legislar sobre essa questão da segurança pública. Vou dar um exemplo. O Ceará aprovou pela Assembleia Legislativa uma lei que obrigava que as companhias telefônicas instalassem os bloqueadores nas penitenciárias. Em razão dessa lei aprovada, um carro-bomba foi deixado na frente da Assembleia para perpetrar um atentado, felizmente não consumado, porque a inteligência detectou antes, desarmou o carro-bomba e evitou que poderia ter sido uma tragédia. Não se pode aqui imaginar. O Supremo Tribunal o que é que fez? Suspende os efeitos dessa lei porque diz que não é competência do Estado legislar sobre essas questões. Fronteiras, tráfico de arma e de droga, responsabilidade federal. Quer dizer, então fica o Estado, de um lado, sem poder, sob o ponto de vista legal, agir nesse aspecto, mas, do outro lado, cobrado para nos garantir a segurança, porque nós temos direito, afinal. Roberto, qual é a sua percepção com a experiência que você tem, sobretudo como um jurista respeitado, que nós queremos ouvi-lo? O problema é muito complexo, porque ninguém se lembra da raiz primeira disso, que se chama educação. Educar para viver em comunidade, na coletividade. As pessoas estão vendo o enriquecimento rápido e ilícito de muita gente que as colunas sociais homenageiam todo dia. Então, isso desperta uma inveja e abre um clima favorável à disseminação do crime, que acaba se organizando, é até mais bem organizado do que o poder público, e age com a desenvoltura que nós estamos assistindo. Às vezes é uma questão mínima, que começa no mínimo, a questão do troco. A pessoa vai comprar um negócio e dispensa o negócio do troco. Então, esse exemplo que é bobo, mas ele colabora para a gente entender o todo. Nós precisamos educar. A questão educacional é básica para formar o cidadão. E a gente não se preocupa com isso. Se preocupa com o doutorado, com o mestrado, com não sei o que mais, mas se preocupa com o básico, que é fazer a educação para a convivência social. Ou seja, que é assistir as crianças na sua tenra Essa idade criança não, para o adulto formar também. para a cidadania. O adulto também. Eu me lembro que era uma coisa maravilhosa a pessoa estudar na escola normal, aqui em Fortaleza, no liceu. Hoje, tanto uma instituição como outra não são citadas, nem são objeto de referência de nenhuma espécie, principalmente a religiosa. Então precisa valorizar o magistério, que não é valorizado, precisa voltar a fazer programa de educação cívica. Eu me lembro que eu fui com 14 anos para o Rio de Janeiro, estudei num colégio de um trilionário mineiro, o Instituto Lafayette, e ele comparecia diariamente ao colégio e tinha uma vez por semana aula de tal moral e cívica, que era realmente moral e cívica. Hoje não tem mais isso. Bom, professor Roberto Martins Rodrigues, o Djalma traz aqui o aspecto ético, moral e, sobretudo, o compromisso público. A partir das pessoas que foram escolhidas e que estão à frente aí dos 22 ministérios e das várias secretarias e das estatais importantes que nós temos, como os bancos públicos, por exemplo, são homens chamada-se da Escola de Chicago, né? Criou-se esse rótulo, porque a maioria deles formou nas universidades americanas em Chicago, propriamente dito, portanto, um pensamento mais ou menos coeso sobre a visão liberal da economia brasileira, mas o Djalma foi uma interrogação. Se tiverem espírito público, se tiverem, para você, qual é a tua perspectiva? O discurso que está sendo colocado aí. Bom, eu não entendo nem da minha economia.
A valida do país. Mas você disse que é jurista, porque paga juros. Não, mas eu jurista porque eu pago muito juro dos meus empréstimos. Arnaldo, eu não acredito, não sou otimista. Também não sou pessimista, eu apenas sou realista. Eu acho que nós não temos um governo, apesar de eleito, não estou discutindo a legitimidade, que foi eleito, tudo bem. Mas eu não acredito em governo, seja este ou outro qualquer, que sempre presenteie, que sempre estimule mais aquele que detém o poder econômico do que aqueles que precisam. Eu não vejo, tirando o Getúlio Vargas. Mas o discurso que ele está fazendo é exatamente o contrário. O quê? O discurso que o atual governo, pelos seus membros, tem feito é de que este governo, é de que a economia disse Mas isso, não é a prática. disse isso publicamente, que os bancos estatais têm que se voltar para o pequeno. Disse isso, inclusive, para o Sim. presidente do BNDES, que sempre tratou somente com a JBS da vida. O discurso pode levar ele para a Academia Brasileira de Letras, mas a prática, eu que trabalhei na área de governo muitos anos, como o Djalma, filho, a gente sabe que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu quero ver na prática o tratamento igualitário em relação, por exemplo, ao Nordeste, que é uma região assolada por um clima complicado, né? Negócio de seca. Então, eu não sou otimista. Realmente não sou. Professor Roberto, pelo que o doutor Firmo de Castro acaba de colocar, ainda que de forma aligeirada, estamos diante da possibilidade concreta de continuarmos de pires na mão, como dizemos aqui. Porque a federação continua centralizada, portanto, a unificação dos tributos é algo que, segundo o Firmo de Castro, pode levar a uma concentração ainda maior do que as hoje existente, e nós não temos uma representação política, que foi isso que o Firmo disse, regional. Então, porque os interesses acabam pulverizando e cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então, diante disso, nós vamos continuar de pires na mão, ou você, ao contrário, enxerga que há uma consciência já política suficientemente para que se possa pensar nessa representação que tanto faltou ao longo da história brasileira? Falar em consciência na política é complicado, né? Porque ou é uma coisa ou é outra. Eu não acredito que venha a haver um movimento unitário em favor das regiões mais pobres do país. O Sul, São Paulo principalmente, acha que sem ele o Brasil não existia. E isso vai continuar. Porque a nossa representação política, na verdade, está se enfraquecendo no passar do tempo. Nós já tivemos aqui uma tentativa de autonomização verdadeira, mas hoje não existe mais. A pessoa se elege e fica tratando de questiúnculas, mas os estados não se unem para cobrar da União aquilo que realmente devia ser feito pela região mais pobre. Então eu não acredito em melhora de jeito Então vamos nenhum. continuar de pires na mão. Eu acho que vai ser pior. Ô, Djalma, para você... Se tiver pires para levar. Em relação aos chamados crimes eleitorais, vamos deixar isso bem claro, que é para que a população não faça, quer dizer, decodificações errôneas, tá? A Operação Lava Jato continua, vai trabalhar, ela apenas não terá, a partir de então, a competência para que esses crimes sejam julgados pela Justiça Federal, como vinha sendo lá no primeiro grau em Curitiba, como se convencionou chamar, na República de Curitiba. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu queria a sua análise sobre essa mesma questão. Para mim é uma alegria, uma honra continuar sendo convidado para esse programa. E hoje eu quero prestar uma homenagem ao pai do professor Valmir Pontes, grande amigo do meu pai, colega de advocacia, de escritório, o Álvaro Costa. Essa turma, ao contrário do que geralmente acontece hoje, apesar de se formar, continuava estudando e dando lições. E eu aqui ouvi dois grandes mestres
falando sobre o questionamento proposto pelo Arnaldo. E, como diriam os latinos, não é nenhuma erudição minha, mas eu gosto de citar essa frase, Magister Dixit, que os mestres falaram, não tem mais o que acrescentar. Estamos discutindo as duas decisões do Supremo Tribunal Federal, a primeira e mais polêmica, que manteve por 6 votos a 5 sobre a jurisdição, sobre a competência da Justiça Eleitoral, portanto do Superior Tribunal Eleitoral, o julgamento dos processos que envolvem os chamados crimes eleitorais, hoje em profusão a partir da Operação Lava Jato. Isso causou o que se está chamando de insegurança jurídica. Os procuradores de Curitiba, por exemplo, acham que esta decisão vai enfraquecer a Operação Lava Jato a partir de então. O professor Valmir disse aqui, fez aqui uma afirmação que me chamou a atenção, é de que decisões já sentenciadas, ou seja, processos já julgados e condenações, portanto, proferidas, abre-se espaço agora para ser até anulada. Eu diria que os advogados, claro que com a competência que têm, poderão até pedir. Mas, professor Roberto, é passível de anulação algo já transitado, julgado? Olha, essa frase de que podem ser anuladas é do Marco Aurélio, né? Do ministro Marco Aurélio, que geralmente até sai bem, ágil nos julgamentos, nas decisões. Mas eu acho que crime é crime, como colocou bem o professor Valmir. Seja quem esfera for, o meu medo é que daqui a pouco os crimes dos empresários passam a ser julgados pelas juntas comerciais. Então eu acho que, embora eu não seja muito entusiasmado por essa divinização do Lava Jato, mas é crime, tem que ser julgado na esfera própria. Esse adjetivo eleitoral, crime eleitoral, não desfigura a figura do ilícito. Então, a meu ver, a Justiça Eleitoral não tem estrutura, não está preparada para julgar esse tipo de crime. Não desfigura, mas o tipifica como tal, como tipifica os demais crimes, né? Não por acaso existem aí as várias instâncias. Por isso que eu falei, o meu medo é que amanhã as juntas comerciais sejam chamadas a julgar os crimes praticados na dinâmica dos comércios, da indústria, etc. Professor Roberto, algumas opiniões, eu diria, mais contundentes, mais radicais, estão aí proliferando de que o que o Supremo fez foi dar um prêmio à impunidade, ou seja, foi manter com que os detentores dos cargos eletivos mais vários nas suas instâncias possam continuar, a partir de então, cometendo as suas irregularidades, porque dificilmente serão punidos. A Justiça Eleitoral, isso para mim é um demérito, tais afirmações, em relação aos ministros que compõem a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é tão ruim a esse ponto de achar que a partir de agora essa decisão é um prêmio à impunidade, dará aos, digamos, aos reincidentes nessa prática malsã o direito de continuar assim procedendo? Pois é, então nós estamos, isso a gente poderia dizer que é uma anarquia legalizada, porque o Supremo é intocável, né? Acha que não pode ser criticado, a não ser nos próprios autos em caso de recurso, e os juízes, de um modo geral, também se acham intocáveis. Aí fica difícil, porque nós estamos vivendo uma verdadeira anarquia que vai piorar se essa decisão prevalecer. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é o seu entendimento para essa decisão? A Suprema Corte, ao fazê-lo, está no exercício, obviamente, da sua jurisdição e constitucionalidade, suas competências todas. Ou isto é, como estão dizendo, uma autopreservação, querendo se colocar acima do bem e do mal,
como se os seus membros não fossem passíveis de erros e, portanto, de Eu críticas. não penso não tenho o pensamento, apesar de ser extremista em muitas coisas, né? Basta dizer que eu escrevo com a mão esquerda, então a direita não me interessa, só para tocar piano. Mas eu acho que cada ministro, cada juiz, cada pessoa tem o direito de, ao se sentir ofendido, promover ação contra aquele que ele acha que está descumprindo o dever de... Né? E até o princípio da presunção de inocência. Então eu não acho nada demais que o Supremo queira investigar para fim de processo futuro contra aquele que ele acha que está ofendendo a dignidade coletiva dos ministros. Não acho nada demais isso. Embora essa afirmação coletiva do Supremo apareça como uma intimidação, um meio de intimidar o direito à crítica, que também é assegurado pela Constituição. É um problema complexo, mas eu acho que aquele que se sente ofendido, não apenas o ministro do Supremo, o juiz, ou o professor, ou o diretor disso ou daquilo, não. Qualquer pessoa que se sente ofendido pode procurar os meios legais para investigar o que realmente está acontecendo e se é caso de punir aquele que ofendeu. Eu não poderia deixar de trazer no final do programa, para ouvir a opinião dos senhores, sobre essa tragédia que nós estamos vivenciando no Brasil em relação a esse episódio dos 2 jovens que perpetraram aquele massacre na escola em Osasco, Escola Raul Brasil, se eu não me engano, em Osasco, vitimando aí muitos alunos, diretores, uma coordenadora, diretora e tal. No final do programa, eu queria ouvi-los rapidamente sobre esse assunto, em relação a esse comportamento, quer dizer, violento, agressivo e que está se tornando comum. Ressalte que este é o terceiro. Na verdade, não foi Osasco, foi Suzano. Suzano, aliás, perdão, bem corrigido. Esse é o terceiro evento. Vamos nos recordar. Em Minas Gerais, o ano atrasado, aquele vigia ateou fogo numa creche, né, matando várias crianças e uma das diretoras, uma professora, que salvou muitos e acabou morrendo para tal. Recentemente, no Rio de Janeiro, aquele outro rapaz, por coincidência também ex-aluno da mesma escola, perpetrou aquela barbárie, matando vários dos seus colegas e professores. E agora, nesse último episódio de Suzano, me lembrou bem o professor Valmir, também com as características bem semelhantes e 2 ex-estudantes da mesma escola. Que fenômeno é esse, professor Roberto Martins Rodrigues? Você, como nosso decano aqui da mesa. É mundial, né? Não só no Brasil, como em vários lugares do mundo tem acontecido essa violência, sem falar nas violências domésticas. Todo dia a gente lê no jornal uma quantidade de notícias muito grande sobre violência doméstica. Esse caso da vereadora, por exemplo, não é uma violência doméstica, mas é um caso que até fazendo o ano agora é que conseguiram descobrir os executores. E agora a sociedade está exigindo, a coletividade está exigindo a identificação dos mandantes. Então eu acho que o excesso de exibição desses fatos estimula, mas não é a grande causa. A causa é a educação mesmo, é a formação doméstica, quando pode ter, de cada pessoa, ou o excesso de sensacionalismo e até de quase beatificação desses criminosos, dessa turma que age de uma maneira brutal. A usar a expressão do presidente de vocês, o Bolsonaro, sobre esse último caso. Professor Valmir, apesar do professor Roberto dizer que isso é um fenômeno mundial, e o a gente sabe, sendo que
lá fora. A Europa, as questões são outras. Questões de natureza religiosa, questões de radicalismos, mesmo até ideológico, e perpetra tais coisas como atentados, né? Nos Estados Unidos há uma cultura belicista, de liberação na utilização de armas e tal, que, segundo consta, isso acaba por estimular, mas nos Estados Unidos tem sempre comprovado desvios de saúde mental das pessoas que provocam tais barbáries. No Brasil, isso era um fenômeno que nós não conhecíamos. Isso é um fenômeno muito recente, né? A partir da primeira década do século XXI é que isso começa a acontecer com essa gravidade. Com a sua experiência, a sua vivência, onde é que o senhor anota, o que significa como causa motivadora? O professor Roberto fala que a falta de educação estaria aí no cerne da questão. Essas pessoas, nesse caso em referência, até que foram, do ponto de vista formal, bem educadas, porque estudaram na mesma escola, que é uma escola de referência, inclusive. Qual é a sua percepção? Arnaldo, antes do professor Valmir responder, eu acho que não existe, não sei de outros países, mas no Brasil aqui, mesmo entre a classe mais favorecidas, não existe uma doutrinação, não sei se poderia ser uma educação, para a convivência harmônica. Cada um quer resolver o seu problema de acordo com unicamente o seu interesse. Aí vem o conflito. A falta de espiritualidade, né, que aludiu o professor Valmir, a falta de educação familiar, que aludiu o professor Roberto, me faz lembrar, assim, só para finalizar, quer dizer que o sentimento egocêntrico com o qual nascemos, porque nada é mais egocêntrico no mundo do que uma criança. E ela tem a oportunidade pelos pais, quando esses não se desoneram da responsabilidade de educá-las, né, de ir construindo-a, para que ela torne-se um cidadão. Quando isso não acontece, elas saem do egocentrismo para o egoísmo e aí gera todos esses conflitos que os senhores acabaram aqui muito bem. Arnaldo, antes que você conclua, eu acho que um fator importante é a péssima prática do nosso capitalismo, sim, que desperta inveja, ganância, ambição, etc. Os senhores e as senhoras acabaram de assistir, como disse, uma retrospectiva das sempre brilhantes participações do professor Roberto Martins Rodrigues, analisando e discutindo conosco, sempre da forma mais profunda e mais sóbria possível, as nossas discussões, os temas aqui propostos. Esta é uma singela homenagem que prestamos a este grande cearense, a este grande brasileiro, que agora nos deixando um vazio muito grande para todos nós. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.